Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos a caminhar neste grande sermão da montanha. O capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Percebo que nós já estamos no capítulo 7, é o último capítulo desse sermão. O versículo 1 até o 5. E Jesus agora está falando de uma coisa muito delicada e que nós precisamos interpretar bem para que nós não possamos também agir de forma incorreta diante do que Jesus está a nos ensinar. É óbvio que todos nós surtimos julgamento em relação ao outro. Nós estamos sempre pensando mal ou bem de alguém. Infelizmente, meus irmãos, isso é uma consequência do pecado original. Nós não conseguimos olhar para uma pessoa e dizer com exatidão a respeito do que está no coração daquela pessoa, ou falar com exatidão a respeito do que está passando no pensamento dela. Nós podemos estar conversando com alguém e de repente o pensamento dela está longe e ela está ali olhando para você e você está até pensando que ela estaria prestando atenção, mas dentro do coração dela, de repente, ela está com muitas preocupações. Às vezes a gente consegue perceber alguma coisa, mas mesmo assim, nesta percepção é preciso constatar, porque senão nós estaríamos emitindo um tipo de julgamento para com aquela pessoa, que pode ser certo, como pode ser errado. E aí Jesus, no evangelho de hoje, está nos colocando todos nós, no mesmo sentido, na mesma situação. Nós estamos todos, eu digo todos, no mesmo nível. Você compreende? Então a primeira coisa que ele vai dizer é isso: não julgueis e não sereis julgados. O julgamento, ele deve estar sempre de acordo com a lei, com a verdade. Tudo que nós fazemos e emitimos em relação a alguém é preciso estar de acordo com a verdade. Se estiver de acordo com a mentira, já é um julgamento falso. Então não podemos julgar, é preciso averiguar. E averiguando se chega à certeza. E chegando à certeza,
de chegar à verdade. Então todos nós estamos no mesmo nível. Nós mentimos, como diz o próprio profeta muitas vezes, né? Todo homem mente. Não adianta a pessoa ficar dizendo assim, eu não minto, eu não minto. Bem, em alguma situação da vida você já mentiu. Como eu queria dizer assim, eu nunca menti. Impossível. Só quem nunca mentiu é Deus. Só Deus é quem não mente. Porque Deus é onipotente, Ele é todo-poderoso. Se Deus chegasse a mentir, Ele deixaria de ser Deus. Mas nós, meros mortais. Então, essa é a primeira coisa que Jesus está dizendo para nós. Aí Ele alerta, olha, não julgue para você não ser julgado, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Ou seja, diante de Deus, Deus nos julgará na mesma medida, não vai haver diferença. Todos serão medidos na verdade. Por exemplo, quando Deus nos julga sempre na verdade. Deus sonda os nossos corações, Ele sabe tudo de nós. Então Deus não vai nos julgar a partir de situações mentirosas, sempre diante da verdade. Agora eis que nós precisamos refletir, pensar bem, medir isso, medir aquilo, constatar até se chegar à verdade. Mas Deus não, Deus falou, está falado e não tem como ir atrás. E aí, Ele nos traz uma coisa muito importante. Então, nós não vamos ficar olhando os erros do outro constantemente. Nós precisamos estar refletindo e olhando para nós mesmos. Mas, meus irmãos, vejam só. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos com pessoas que estão ao nosso redor. Então, diante dessas situações que nós vivemos, diante das pessoas, nós constatamos duas coisas. Ou aquela pessoa está vivendo a verdade, ou ela está vivendo a mentira. Diante das situações que nós nos deparamos com os outros, nós precisamos ver o que é evidência ou o que é suposição da nossa parte. Quando for evidência, o que nós emitimos em relação ao outro não é um julgamento negativo, é um julgamento positivo. Vou dar um exemplo. De repente você vê uma pessoa colocando um revólver na cabeça do outro, pegando as coisas ali e indo embora. E nós vemos a pessoa aflita lá. Isso não é um julgamento, é uma evidência. Aquela pessoa está roubando a outra. Aí eu vou dizer, não, eu estou julgando que o outro está roubando. Não, é uma evidência. Agora, um outro exemplo. De repente eu estou em casa, desapareceu alguma coisa e dentro de casa eu tenho 3 pessoas, eu sou a quarta. E aí, diante daquilo que desapareceu, eu olho para aquela dali e foi ela que roubou. E eu dou a sentença, roubou. E começo a falar para os outros que foi aquela. Isso é um julgamento.
eu estou emitindo um conceito diante do outro, sendo que eu não tenho certeza. Então é preciso o quê? Primeiro comprovar, observar, dar uma de detetive, brincando, mas para você entender melhor, dá uma de 007. Dá uma olhada, observa, vai até constatar. Agora, imagina, meus irmãos, quantos julgamentos que foram feitos em relação a outras pessoas e que acabou prejudicando elas. Aqui está o 8º mandamento, que nós não podemos levantar falso testemunho em relação ao outro. Deus, ele vai nos ensinar ali no capítulo 1, do versículo 16 até 17 do Deuteronômio. Deus diz assim: julgai segundo a justiça, quer se trate de um cidadão, quer de um forasteiro. Não deve haver nenhuma distinção de pessoa. Atendereis ao pequeno, assim como ao grande. Não olheis para a pessoa de ninguém, porque o juízo é de Deus. Aí quando ele fala em relação aos juízes, os juízes não condenem os inocentes. Êxodo 23, versículo 27. Nem absolvam os culpados, nem se deixando levar pela cobiça, nem pelo respeito humano, nem pelo ódio e nem pela simpatia. Aí nós vamos entender o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Não julgueis e não sereis julgados. Está vendo? Um julgamento que é feito a partir de uma mentira. Não julgueis dessa forma. Mas observe, veja se está tudo correto ou não. Aí vai se dar a sentença. Porque se não houvesse o julgamento, então não precisaria ter os magistrados, os juízes. Aqui eu estou falando de forma humana, do que acontece no mundo. Vejam que os juízes precisam ter muita clareza diante de uma sentença que deve dar. Então é por isso que Deus está dizendo: os juízes não podem, não condenem os inocentes e nem absolvam os culpados, não se deixando levar pela cobiça, tá vendo? A cobiça pelo dinheiro, nem pelo respeito humano, nem pelo ódio e nem pela simpatia. O julgamento deve acontecer na verdade, pela verdade. Porque aí nós vamos compreender também o Evangelho de hoje, quando Jesus vai dizer que seremos julgados também. Imagine, os juízes julgam na mentira e eles serão julgados por Deus na verdade. Aqui eu estou falando dos juízes, mas entra também cada um de nós. Quantas vezes emitimos alguma coisa em relação ao outro e não era a verdade? E quantas vezes as pessoas têm usado da religião, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo para enganar o outro diante daquilo que estaria acontecendo. Por exemplo, as pessoas têm usado muito
o Evangelho que fala que Jesus veio para os pecadores. Olha só, que nós devemos acolher todos os pecadores e devemos acolher os pecadores, porque eu também sou pecador e quero ser acolhido. Mas, quando Jesus estava com os pecadores, ele estava com os pecadores para levar os pecadores à verdade, à salvação. Ele não estava com os pecadores para estar com os pecadores e pecar junto com os pecadores. Jesus estava com os pecadores para trazer os pecadores à salvação. Agora, se os pecadores não quisessem a salvação, aí era problema deles. Mas eu usar disso, porque isso aqui é uma mentira, é um julgamento falso, dizer apenas que Jesus estava com os pecadores e que diante dos pecadores nós não devemos julgar os pecadores e deixar os pecadores no pecado. Não, nós temos que ajudar os pecadores a sair do pecado. Ah, mas Jesus vivia com as prostitutas. Jesus vivia com as prostitutas, um exemplo que eu estou dando, para tirar as prostitutas da prostituição. Não era simplesmente estar com as prostitutas e deixar as prostitutas no erro. Agora, o que nós não podemos é sentenciar as prostitutas e dizendo que elas já estão condenadas ao inferno, que elas já estão condenadas. Não, nós precisamos, enquanto elas estão vivas, e aí qualquer outra situação que nós podemos colocar, enquanto estiverem vivas, há um motivo, há uma situação que possa levar a se salvar. Agora, se a pessoa morre numa condição dessa, aí fica meio difícil, né? Uma vez eu fui encher o tanque, né? Abastecer o carro. E ali, no lugar onde eu estava abastecendo, naquele posto, tinha uma prostituta. E não era julgamento da minha parte, não. Ela era uma prostituta. Estava ali, né? Vendo os caminhoneiros para ver se saía com alguém. E eu fui em direção a ela. Nesse momento estava eu e Vanúzia estava comigo. E eu me dirigi àquela mulher. Não julguei ela o julgamento aqui, no sentido de dizer essa mulher está condenada ou não. Mas era evidente, a evidência que ela era uma prostituta. E eu me aproximei dela, conversei um pouco com ela, falei para ela de Deus, disse para ela se ela ia na igreja. Fui conversando ali com ela naquele momento, para ver se tirava alguma coisa do coração dela. Depois eu pensei em outro momento passar lá de novo para encontrá-la. Talvez eu ia levar um terço para ela. Estou entendendo? Está com a prostituta, mas com a intenção de trazê-la para Deus com caridade, sem usar de sentença. E aí é o que Jesus diz: não julgueis, para não serem julgados. Você entendeu, meu irmão? Vamos pedir a Deus então a graça de refletirmos, primeiro olharmos para nós e vermos que nós não somos fáceis, não, que nós mentimos, que nós somos fariseus sim, que nós agimos muitas vezes de forma errada. Por isso precisamos ser caridosos conosco mesmo e precisamos ser caridosos também com o outro. Acolher o outro.
e ajudar o outro. Agora, depois de ter feito tudo, de ter constatado se é verdade ou não, ali se ajuda. E uma vez que ajuda o outro, aí agora é ele que vai decidir. Não cabe a mim dizer se a pessoa vai ser ou não condenada, porque é o tempo que vai mostrar e é ela que vai se ver com Deus. Agora, ficar se utilizando das situações dos erros para ficar dizendo eu não vou julgar, quem sou eu para julgar, mas eu também não faço nada e simplesmente digo, deixo lá e acabou. E o uso da religião e o uso dos mandamentos da lei de Deus para enganar, para mentir, dizer que está tudo bem, está tudo ótimo, e não é bem assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.